Eu fico pensando nas fases da nossa vida. Eu estou chegando numa fase agora de reflexão, de pensamento. Mas eu acredito que quando a gente chega na fase próxima dos 15 anos, especialmente as meninas, elas ficam pensando no que vai acontecer com os 15 anos de uma transição de vida. Os meninos talvez pensam mais os 18 anos, a maioridade, tirar carteira de habilitação, comprar um carro, uma moto, né? Os 20 anos são idade importante para muitas pessoas. Os 30, a gente já começa a se preocupar. Talvez as meninas já começam a ficar pensando dos 30 anos, né? Mais de 30, né? 40 anos, a idade da maturidade, né? Para alguns entra a crise. Eu confesso que quando eu estava me aproximando dos 40 anos, entrei numa crise. Estava em Curitiba nessa época e entrei em crise. Comecei a conversar com pessoas, fui ao psicólogo, conversar com alguns pastores mais maduros, o que está acontecendo, né? Os 50 anos são idade também importante, já uma transição de vida, carreira, maturidade. Eu já estou chegando nos 60. Não parece, né? Mas eu já fiz 58 anos, 58 anos. E eu fico pensando, como é que vai ser a minha envelhecência, né? Que tipo de idoso, que tipo de velho eu vou ser? Eu não sei como você se comporta, mas às vezes eu fico olhando para a rua, na praça, e fico observando crianças. Quais as marcas que essa criança traz de sua família? Adolescentes, por que se comportam dessa forma? Por que andam? Por que conversam dessa maneira? E quando eu fico olhando, e eu faço isso com certa frequência, olhando tanto na rua quanto nas praças, como os idosos estão se comportando? Como foi a juventude dele? Como foi a adolescência desse ancião, desse idoso? E eu fico pensando nessas coisas. Estudando um pouco sobre finanças, e revendo as nossas finanças pessoais, nosso orçamento familiar, eu tenho sido desafiado a fazer avaliações com frequência. Alguns empresários fazem isso anualmente, o balanço para ver o que ganhou, o que perdeu, o que é que sobrou. Alguns fazem 2 vezes por ano, levando mais a sério a questão financeira. Tenho encontrado pessoas que a cada trimestre fazem o seu balanço financeiro, conta, dependendo do tipo do comércio, o que vendeu, o que ficou, o que saiu, o que perdeu, o que foi desviado pelos vazamentos. E nós, você e eu, nós temos uma oportunidade para fazer isso pelo menos a cada semana. Por que não entender domingo, por exemplo, esse momento que a gente separa na nossa agenda para encontrar-nos num lugar como esse, junto com os outros seguidores de Cristo, para fazer uma revisão de vida? Como foi a minha semana? O que foi bom, o que não foi bom? O que foi produtivo, o que não foi produtivo? Em que área eu pude avançar? Seja na área da espiritualidade, na área do relacionamento familiar, na área financeira, dos negócios, dos projetos. Quais foram os prejuízos? Que reajuste eu preciso fazer para que eu possa começar uma nova semana? Então esse tema, revisão de vida, é um tema pertinente que nós já tratamos e está baseado nesse livro de Ricardo Agreste, que traz esse tema, revisão de vida, para a gente pensar um pouquinho na nossa própria vida, não é? Essa é uma oportunidade que você e eu temos. O apóstolo Paulo, ele já estava no final da vida dele, quando ele trabalhou este assunto. Quero convidar você para lermos juntos. Vamos ler 2 Timóteo 4, de 6 a 7? Podemos ler? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo está chegando no final da vida dele, certamente já fez outras avaliações e ele faz uma revisão na sua própria vida. Está chegando a minha hora de partir. Você e eu não sabemos qual vai ser a nossa hora de partir. Nós temos as nossas horas de decisão na nossa vida. Casamento, viagem, mudança, trabalho, enfim. Mas nós vamos chegar a uma hora em que nossa vida vai ter o seu fim também. Paulo está chegando com essa consciência
de que ele chega tendo essa consciência de que combateu um bom combate, ou seja, ele lutou uma luta boa, uma luta que valia a pena ter sido lutada. E ele percebeu que ao final da luta, ele preservou seus valores, valores que realmente davam sustentabilidade à sua vida. Quando nós olhamos para o filme Coração Valente, Mel Gibson, ele interpreta um personagem, um guerreiro escocês, chamado William Wallace. E William está liderando ali os seus compatriotas contra os abusos e os desmandos do rei da Inglaterra, Eduardo I, durante o século XIV. Amadurecer ou amargar? Qual será a nossa escolha? Qual será a nossa opção durante a nossa vida? Ao longo do filme, nós percebemos que o Wallace, ele caminha na direção do sonho de liberdade do povo escocês. Ele enfrenta e vence batalhas impossíveis e ele se expõe a riscos enormes, situações de perdas inestimáveis. Mas o sonho de liberdade o impulsiona às mais diferentes e variadas dificuldades. No entanto, numa das batalhas decisivas, o Wallace enfrenta e é surpreendido por uma traição. A traição de um grupo de nobres com quem ele havia firmado aliança. E no momento em que todos já estavam no campo de batalha, e eles todos ali lutando, os traidores simplesmente se voltam para trás e começam a se retirar do campo de batalha, abandonando Wallace e seus homens nas mãos do rei inglês. Ele persiste na luta e persistindo ele consegue perceber que o rei estava saindo do campo de batalha junto com alguns outros cavaleiros e nobres que estavam fazendo a sua defesa. E ele persegue, encontra esse grupo e ele começa a combater com um cavaleiro que estava fazendo a defesa pessoal do rei. E naquela luta ele consegue tirar a máscara daquele guerreiro que estava fazendo a defesa do rei. Qual foi a sua surpresa? Um momento em que ele retira e ele olha para os olhos daquele cavaleiro, ele percebe que se tratava de Robert de Bruce, seu principal aliado, que havia firmado aliança com ele e apoio incondicional na batalha contra o rei da Inglaterra. Uma cena incrível acontece naquele momento. Simplesmente, ele deixa cair o punhal, a arma de sua mão em terra, prostra-se ao chão como quem simplesmente está tomando a decisão de desistir de lutar. Ele havia sido atingido, não pela lâmina daquela espada, mas ele havia sido atingido pela dor mais profunda da traição e da decepção. Eu não sei quantos aqui, mesmo que ainda jovens, têm enfrentado situações como esta. Não são lutas físicas, não são lutas corporais, mas são lutas travadas no campo dos relacionamentos, das emoções, dos sentimentos. E mesmo quando criança, mesmo quando adolescente e jovem, enfrentando decepções profundas nas suas relações pessoais e familiares. Esse tipo de ferimento é altamente infeccioso para a alma e, na maioria das vezes, mortal para os sonhos e para os ideais. Começamos a pensar, dizer, não vale a pena viver, não vale a pena lutar, não vale a pena sonhar. E a maioria das pessoas atingidas por esse tipo de ferimento não consegue sobreviver ao golpe. Ou então passam o resto da vida tendo que lidar com as sequelas. O que acontece com as pessoas ao longo de suas vidas? Pessoas que antes nós conhecíamos e víamos cheios de entusiasmos, cheios de alegria, de repente nós encontramos pessoas sem brilho nos olhos, sem alegria na face, embrutecidos, amarguradas, pessoas amarguradas. Por outro lado, nós olhamos para pessoas já com idade avançada, mas que se tornaram sábias na medida em que foram vivendo, na medida em que envelhecem.
Por quê? Pessoas que envelhecem com serenidade, com sabedoria, certamente aprenderam a enfrentar suas experiências, compartilhando a saudade com bom humor. Pessoas que aprenderam a rir da própria desgraça, é o que costumamos dizer. Mas não foi porque as suas vidas foram só marcadas por vitórias, mas porque diante das adversidades e decepções, elas fizeram a opção de olhar para a vida de uma perspectiva positiva. Então nós vemos o que Henry Nouwen fala sobre o poder da opção. Todos nós temos diante de nós, diante da nossa própria vida, o poder das opções. Pode parecer estranho dizer que a alegria é resultado das escolhas que fazemos, mas nós temos a opção da escolha, não tanto em relação às circunstâncias, mas a opção da escolha em relação à maneira como nós reagimos às circunstâncias. Algumas pessoas se tornam ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tem sido mais dura do que aqueles que se tornam alegres. Significa apenas que eles fizeram escolhas, diferentes escolhas, escolhas do coração, escolhas interiores. Então, os dois ou as duas pessoas podem ter tido a dor da rejeição e da traição. No entanto, uma faz a opção pela amargura e a outra pela maturidade. Nós vemos o que Rubem Alves fala nesse texto que ele escreve sobre pipoca. Pipoca ou piruá? Trata desse assunto. A transformação do milho em pipoca macia é o símbolo da transformação que todos nós temos que passar como pessoas. O milho somos nós. Muitos de nós somos pessoas duras, intragáveis, inmastigáveis. Pessoas que na relação são pessoas do tipo que quebram os dentes, são impróprios para comer. A transformação acontece pelo poder do fogo. O milho que não passa pelo fogo continua sendo milho duro, para sempre. E assim acontece com a gente. Quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. Nós temos que passar pelas experiências como fornalhas, como fogo. Agora, o piruá é o milho que, mesmo passando pelo fogo, se recusa a ser transformado em pipoca macia. O destino de pessoas assim é um destino triste. Ficam duros a vida inteira e não dão alegria para ninguém. Rubem Alves termina perguntando: e você o que é? Pipoca ou piruá? Algumas situações nos impelem à amargura. Paulo ele apresenta em 2 Timóteo capítulo 4 o exemplo de alguém que passa ao longo da história da sua vida sendo provado pelo fogo. O fogo das decepções, experimentando a dor da traição, convivendo com o sabor amargo da ingratidão. Quantas pessoas foram ingratas a você? Estava conversando com meu irmão essa semana, ele trabalha com tribos indígenas no Nordeste do Brasil, e ele falando de uma pessoa que ele estava cuidando por muito tempo, coisas de ordem social, ordem econômica, na questão da saúde, levando, trazendo, comprando, cedendo, apoiando, e de repente quando ele parou de fazer isso, o nordestino da região indígena disse assim: olha, eu vou te matar, porque você se afastou de mim, você não está me ajudando. Não sei quantos de nós têm experimentado esse gosto amargo da ingratidão. No entanto, Paulo, diante de tudo isso, a sua opção não foi pelo embrutecimento ou pela amargura, mas pela vida à maturidade. E essa decisão fez com que ele envelhecesse sem abandonar e sem desistir das pessoas. Não abandonou seus sonhos e não desistiu das pessoas. Paulo, ele menciona aqui duas situações altamente propícias para o embrutecimento e a amargura. E diante de situações semelhantes, muitos de nós têm se rendido a esses sentimentos, né? A primeira delas é o abandono. Alguns de nós têm passado pelas experiências de abandono já desde a infância. Outros passam na juventude, seja o abandono de um amigo, o sentimento de abandono de um amigo que se mudou para outra cidade, uma relação afetiva que foi rompida,
um cônjuge que deixou a casa, deixou a família, um colega de trabalho que nos decepcionou e nos abandonou no momento em que nós travamos um contrato de trabalho ou uma aliança. Em meio a uma jornada, a uma caminhada, somos abandonados. E Paulo fala no capítulo 4, verso 10 de 2 Timóteo, a respeito de Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas fazia parte do grupo de companheiros de jornada de Paulo. Uma pessoa próxima, certamente uma pessoa que participava de reuniões de oração, participavam de encontros para tomarem decisões. Enfim, eles compartilhavam lágrimas e sorrisos, mas Demas era alguém em cuja vida Paulo certamente havia investido muito do seu tempo através do ensino, do discipulado. O seu tempo pessoal estava sendo investido na vida de Demas através de Paulo. Mas de repente Demas começa a ter um comportamento estranho. Ele começa a mudar os seus interesses. Sua fala e o seu coração começam a revelar que o seu olhar, os seus sonhos, os seus ideais estão distantes das coisas que estavam motivando a Paulo e a sua equipe. E Demas começa, segundo Paulo diz, a amar mais o presente século e abandona o grupo, deixando Paulo diante de um sentimento de decepção. Diante desta situação, Paulo poderia ter optado pela amargura ou pela maturidade. A segunda situação é a de difamação e oposição. Alexandre, ele coloca no verso 13 de 2 Timóteo 4, ele diz assim: Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. Ele está falando da comunidade, ele está falando das pessoas que estavam com ele. Assim como fala de Demas, agora fala de Alexandre, a profissão de latueiro, que causou muitos males. Não é? Diferente de Demas, que foi perdendo gradativamente a paixão pelo modelo de vida proposto por Jesus Cristo, ele foi assumindo um estilo de vida secularizado e passivamente foi embora. Agora, em 1 Timóteo 1,20, Paulo está encontrando e falando de um outro nome, que é o de Alexandre. E ele associa o nome de Alexandre ao nome de Himeneu como exemplo de pessoas que não sabiam lidar seriamente com a consciência cristã. E porque não lidavam seriamente com a consciência cristã, eram pessoas que naufragaram na fé. E possivelmente Alexandre se tornou um mau exemplo para o evangelho anunciado por Paulo. Ele diz que Alexandre se tornou um blasfemador ou um difamador. Ou seja, difamar a reputação de alguém é calúnia. Você já teve a experiência de ser caluniado por alguém? Pode ser através da internet, através das mídias. Né? A blasfêmia é difamar contra a pessoa de Deus. E nesta caminhada cristã dos seguidores de Cristo, nós começamos a ter experiências e situações traumáticas e que de repente nós vemos pessoas difamando a reputação de alguém com quem nós caminhamos juntos. E chegamos ao momento que algumas pessoas criticam o próprio Deus. Então, Paulo diz que Alexandre lhe causou muitos males, falando mentiras a seu respeito e prejudicando a sua imagem e a sua reputação. Ou seja, Paulo ensinava o evangelho de Jesus. E sempre que Paulo saía de um lugar onde ele havia pregado a palavra de Deus, Alexandre chegava para trazer dúvidas, para trazer discórdia, sugerindo que os pensamentos e as palavras de Paulo eram incoerentes com relação à sua própria vida. Havia equívocos no seu pensamento. Outras vezes, Alexandre passava antes de Paulo chegar e ele começava a falar mal de Paulo. Por quê? Quando Paulo chegasse e começasse a pregar, as pessoas já estavam precavidas, porque Paulo foi sabotado antes de chegar. E quando aquele homem, Paulo, começava a pregar, as pessoas já estavam armadas e premunidas contra aquilo que ele estava falando ou iria falar. Então, diante dessas situações, Paulo tinha duas opções: ou deixar que as circunstâncias afetassem o seu coração e o amargasse, ou não se deixar abalar pelas mentiras acerca de sua vida e dos seus ensinamentos e tornar-se uma pessoa mais madura. E a terceira situação que Paulo apresenta é a ausência de apoio no momento da adversidade. Eu não sei quantos de vocês já passaram no momento em que você mais precisa
No momento em que você está contando com uma determinada pessoa, ela não está presente. Ela simplesmente vai embora. Paulo diz no capítulo 4, verso 15 de 2 Timóteo: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Você já passou por uma situação assim? Nós temos aqui talvez o fato mais doloroso da vida de Paulo. Ninguém ao seu lado. Depois de ter trabalhado por mais de 30 anos, investindo na vida daquelas pessoas, viajando pelas principais cidades da Ásia Menor e parte da Europa, ele estava ensinando homens e mulheres com paciência, com zelo, os caminhos da verdadeira espiritualidade a partir dos ensinamentos de Jesus. Depois de 30 anos, aquele homem, Paulo, não poupou a sua vida. Ele se mostrou incansável, dedicou-se imensamente às pessoas buscando o fortalecimento da fé, a maturidade cristã. Ele enfrentou prisões, açoites, naufrágios, privações, perseguições e toda sorte de perigo, mas nada disso foi pretexto para que ele poupasse a sua vida ou desistisse da missão que ele havia recebido, do trabalho que havia sido proposto. No entanto, no momento em que ele mais precisou das pessoas a quem ele havia dedicado a sua vida, estudando a palavra, orando com elas, aconselhando, apoiando nas horas difíceis, ele foi surpreendido pela solidão e teve que encarar o tribunal sozinho. Onde estavam aqueles que foram abençoados através dos seus estudos e conselhos e apoio? Onde estavam? Onde estavam aqueles que foram assistidos em seus momentos de adversidades e crises? Paulo simplesmente diz: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Mais uma vez, Paulo teve a opção de deixar que a decepção endurecesse seu coração. Mais uma vez ele poderia ter deixado que essa decepção e essa dor tomasse conta da sua alma, ou ele poderia continuar crescendo e perdoando aqueles que falharam com ele. Estamos fazendo esse momento de revisão. Nós temos opções que nos conduzem à maturidade. Isso. Nós podemos oferecer às pessoas novas chances. Quantos de nós aqui não gostaríamos de receber uma nova chance? Uma nova oportunidade, em qualquer área da nossa vida. Paulo, ele nos ensina isso. 3 opções que Paulo revela aqui que pode conduzir à maturidade. Estar pronto a oferecer novas oportunidades. Ele diz no verso 11: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha, quantas pessoas estavam próximas de Paulo, mas quantas pessoas, amigas, companheiras, os decepcionaram. Mais um aqui, Marcos. E é estranho Paulo dizer a Timóteo para trazer Marcos, dizendo que ele é muito útil. Por quê? Ele queria esse homem perto dele, sendo que esse homem, Marcos, havia sido o pivô de uma desavença entre Paulo e Barnabé, e que resultou na separação dos dois, e Paulo teve que seguir por um caminho com Silas, e Marcos foi por outro caminho com Barnabé. Uma cisão. Paulo aprendeu a oferecer uma nova oportunidade às pessoas que falhavam com ele. Nós não podemos escolher as circunstâncias, mas podemos tomar uma decisão diferente. João Marcos devia ter mudado o seu comportamento, é claro, mas Paulo ele toma a iniciativa de dar a ele a chance de ser uma nova pessoa, sem lançar aquele rótulo que o identificasse como uma pessoa que havia sido fracassada no passado. Ao longo das nossas vidas, as pessoas falham com a gente. Sejam amigos ou familiares, nós somos feridos por essas pessoas pelo sentimento da dor. No entanto, a pergunta que deve ser feita é esta: realmente queremos ver essas pessoas diferentes? Você pode olhar para o pai, para a mãe, você pode olhar para o filho, você pode olhar para um amigo, para um irmão, para um companheiro. Será que eu quero ver essa pessoa diferente?
Ou as nossas críticas em relação a essas pessoas têm um objetivo maior, a mudança, ou transformarem numa justificativa para a nossa amargura? Nós temos razão de sermos amargos, porque esta pessoa é assim, foi assim, fez isso e fez aquilo. Muitas pessoas querem sinceramente recomeçar. Eu acredito que estou falando para um público agora, auditório, de pessoas que querem mudar, querem ser diferentes. Mas não é verdade que muitas pessoas a quem nós amamos, e pessoas que dizem que nos amam, que de fato nos amam, mas têm a dificuldade de serem pessoas facilitadoras para permitir a nossa mudança? E quantos de nós não temos sido facilitadores que permitem que as pessoas que querem sinceramente recomeçar possam de fato mudar? Por isso nós temos que parar de lembrar as pessoas dos seus fracassos passados. Lembra do que você fez? Lembra daquele dia? Do que elas não conseguiram ser no passado? Precisamos aprender a abrir espaço para que as pessoas façam a manobra para uma revisão e para uma mudança de vida. Vamos ver essa segunda opção que nos traz a maturidade. Entregue as suas causas a Deus. Nós cantamos aqui. Entregue as suas causas a Deus. Paulo, ele diz que diante dos problemas que ele enfrentou ali com Alexandre, com as suas calúnias, ele escreve o seguinte no verso 13: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ou seja, não é aquele sentimento de que Deus venha e castigue aquela pessoa, mas deixe que Deus julgue. Deixe que Deus dê a retribuição que Deus acha que deve dar. Até porque Deus quer ver as pessoas mudadas e transformadas. E, portanto, todo o castigo, toda a correção que vem da parte de Deus, não é para trazer tristeza, humilhação e destruição, mas as correções que vêm da parte de Deus é para nos promover, diferente de nós, porque a nossa justiça é levada para o castigo e para a destruição. Paulo, ele não opta pela vingança, mas ele entrega a Deus, ele abre a mão de trazer a questão a limpo. Moisés, acontece isso também na experiência de Moisés. Ele não, Ricardo Agreste, ele faz uma citação de que ele deixou a situação dele para o Supremo Tribunal Eterno. Não trouxe aqui para as questões terrenas. Quando a gente olha para Moisés, os seus irmãos Arão e Miriam, eles também trazem um grande prejuízo na vida de Moisés. E Moisés entrega sua causa a Deus, e o texto ali de Números capítulo 12 vai dizer que a história registra um julgamento, quando aparecem os seus dois irmãos diante de todo o povo cobertos de lepra. Alguns dizem uma expressão que a vida manda a fatura. Já ouviu isso? A vida manda a conta. Não entendemos bem esta situação. Mas há diferentes modos de nós enfrentarmos as consequências de nossas decisões. Então Moisés, quando foi confrontado, ele deixou sua questão com Deus. Por quê? A justiça de Deus não tarda e nem falha. Nós temos que dar liberdade para a pessoa e deixa Deus cuidar, e nós vamos adiante. Duas atitudes são fundamentais para mantermos a saúde da nossa alma em meio às justiças. Concentre-se no cuidado de sua integridade. A integridade tem a ver sobre aquilo que eu sou quando ninguém está vendo, quando ninguém está por perto, quando ninguém está nos observando. A reputação tem a ver o que as pessoas dizem a respeito de nós quando nós não estamos perto. Ora, nós não temos controle sobre aquilo que as pessoas dizem de nós. Depende da honestidade delas. Mas nós podemos lidar com a nossa integridade, cuidar daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Mesmo que a nossa reputação seja atacada, ainda assim nós podemos ter paz interior como fruto de uma consciência limpa, de quem anda diante de Deus, diante das orientações e dos ensinos de Jesus Cristo, o nosso Mestre. Por isso, não permaneça no raio de alcance dos seus inimigos. Paulo, mesmo sabendo que Deus cuidava da situação dele, o que ele disse para Timóteo? Guarda-te também dele, falando a respeito de Alexandre. Toma cuidado com Alexandre. Ama esse homem, deixa ele por aí, mas fique alerta, fique atento.
Nós precisamos aprender a prudência, a sabedoria. O fato de crer que Deus é juiz não impede Paulo de agir com cautela e sabedoria em relação àquelas pessoas que não são confiáveis. Você é uma pessoa confiável? A diferença entre João Marcos e Alexandre reside no caráter e na tendência à difamação, e assim trazendo controvérsias e a sabotagem da paz e da saúde e a unidade do ambiente onde eles estão. Pessoas assim trazem confusão à paz e à unidade. Então vejamos aqui essa terceira opção para a maturidade. Exercite o perdão para com os que falham com você. No verso 16 ele diz que isto não lhe seja posto em conta. E a palavra perdão vem de uma linguagem contábil, perdonam, que dá o sentido de por dádiva. Quando nós perdoamos alguém de uma ofensa, não significa que a ofensa seja justificável. Por quê? Se aquilo que uma pessoa faz e que nos agride, que nos fere, fosse justificável, não precisaria de perdão. Pelo contrário, uma ofensa é real, que é cometida e traz prejuízos para nós, sejam prejuízos emocionais, prejuízos nos relacionamentos, muitas vezes ofensas e situações que nos trazem prejuízos materiais. Mas ao optar pelo perdão, a pessoa que foi ofendida assume os prejuízos. Por isso o perdão é fruto de uma dádiva intencional. Você libera a pessoa da dívida. Então nós vemos aqui, diante de Deus, o desafio do perdão como sendo um imperativo bíblico. Assim como a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, é uma ordem, a Bíblia também fala que nós temos que perdoar aos outros. É um imperativo, é uma ordem, portanto um grande desafio. E duas atitudes são essenciais para contribuir para nós concluirmos que perdoar é o melhor caminho. Pense comigo aqui. Quem são as pessoas que ofenderam você? Quem são as pessoas que, na sua maneira de ver, contraíram dívida contra você? Ele diz aqui e nos leva a pensar nessas atitudes. Questione-se. A pessoa que falhou comigo não tem nenhum crédito ainda no meu coração, nenhum saldo. Ou seja, você caminhou com esta pessoa e esta pessoa abençoou você, beneficiou você, muitas vezes, de muitas maneiras, por um longo tempo. Agora, essa pessoa falhou com você e você se esqueceu de todas as coisas boas que ela fez por você. Isso pode acontecer com nossos pais. Nossos pais falharam talvez um momento em que tenha marcado a sua vida ao longo de toda a sua infância, adolescência e juventude, e hoje você já tem mais de 30. E você ainda se lembra daquela dívida. Questione-se, será que ela não tem saldo? Por que imediatamente nós colocamos como um débito na conta daquela pessoa e a conta fica negativa? Segunda atitude, avalie. Qual das atitudes vai gerar menor dano, o perdão ou a cobrança? Eu estava conversando com o Eduardo esses dias lá no retiro, e o Eduardo estava me dizendo como é custoso, como leva tempo e como é caro cobrar a dívida de pessoas que devem para as empresas. Qual é o caminho que o Eduardo estava me dizendo? Para uma solução mais rápida, mais simples e mais econômica, a conciliação. A conciliação. Mas quantos de nós têm feito das dívidas a semelhança de um cheque devolvido? Você recebe o cheque, ele vai ser depositado, volta por falta de fundos, você reapresenta o cheque e depois você vai colecionando os cheques. Eu já tenho visitado casa de pessoas que me apresentam dezenas, se não centenas de cheques acumulados e devolvidos. Alguns colocam o cheque no meio da agenda para marcar o dia, ele vai pagar dia 10. Aí você deixa o cheque no dia 10. Chega dia 10, ele não paga. Aí você fala, não, ele vai pagar dia 12, aí você coloca o cheque. Muitos de nós temos feito algo parecido, colocando esses cheques devolvidos sem fundo como marcador de agenda.
E nós passamos ano e entramos ano lembrando dessas dívidas. Agora, a falta de perdão nos leva ao aprisionamento. Nós não caminhamos, nós não prosperamos, nós não avançamos, nós não retomamos os sonhos, nós não retomamos nossos ideais. Nós ficamos presos àquela pessoa. Aquela pessoa talvez nem se lembre da dívida, talvez nem ache que foi dívida. Aquela pessoa está continuando a vida dela e nós continuamos presos. Qual vai ser a nossa opção? Prisão ou liberdade? Paulo, quando ele termina a sua carta, ele coloca algumas situações aqui para mostrar que essas opções do perdão fez parte da vida dele e ele manteve esse relacionamento. No final da carta a Timóteo, ele envia lembranças a Priscila, ou Prisca, como ele chama, Prisca e Áquila. Ele fala da família de Onesíforo, manda notícias sobre Erasto, demonstra preocupação com Trófimo, que estava enfermo, e envia abraços a Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os demais irmãos. Olha quantas pessoas. Ele chegou ao final da vida, e nós costumamos dizer assim, nós precisamos ter pelo menos 6 amigos ao final da nossa vida, no tempo do nosso sepultamento. Por quê? Nós precisamos de 6 pessoas para segurar o nosso caixão. Você tem 6 pessoas para segurar a alça do seu caixão? Quem vai segurar? Quem vai estar lá? A minha experiência como pastor, tenho frequentado alguns funerais. Uma coisa que eu lamento é que a maioria dos funerais nós não vemos crianças. Não vemos crianças. Fiquei muito feliz hoje quando eu vi aqui muitos jovens. Mas quantos jovens frequentam funerais? Nós temos impedido nossas crianças de participar da realidade da vida, das dificuldades, das durezas, do enfrentamento das crises. Muitas vezes eu tenho enfrentado situações de pessoas que, com muita dificuldade, a esposa ou um filho foi a um funeral, e alguns não foram. Não foram. Quero deixar algo para pensar e praticar. Não é a presença da adversidade ou a decepção que vai determinar o que seremos, mas a opção que nós fazemos diante dessas circunstâncias. Por isso, há alguém que você precisa oferecer hoje uma nova chance? Quem está esperando você para ser um facilitador, de abrir uma porta, de abrir uma janela, de abrir um caminho, uma nova chance? Há uma causa que você precisa entregar hoje definitivamente nas mãos de Deus? Pense um pouco sobre você mesmo. O que é que você ainda está segurando nas mãos? Eu me lembro da menininha que deixou cair uma moeda tão importante para ela num vaso de porcelana. E ela enfiou a mão para pegar aquela moeda. E ao enfiar a mão e alcançar a moeda, ela tomou a moeda em suas mãos, e quando ela tentou tirar, a sua mão não saía. E aquilo trouxe uma confusão no meio da sua casa, os vizinhos vieram para ajudar. Mas por que você não consegue tirar a sua mão do vaso? É porque eu consegui pegar a moeda que eu tanto quero. O pai teve uma ideia, porque alguns já queriam quebrar o vaso era muito caro. E o pai disse, eu te dou todas essas moedas, se apenas você, ele não precisou terminar, abrir a mão. Nós ficamos segurando alguma coisa que para nós é tão importante. Não queremos perder a moeda e não queremos perder o vaso, quebrando o vaso. E nós não percebemos que Deus tem uma infinidade de bênção, de riqueza e de liberdade para nos conceder. Há uma causa que você precisa entregar hoje definitivamente nas mãos de Deus. Seja na área afetiva, sentimental, relacional, nos negócios. Enfim, algo que está afetando a sua vida. Há alguém que você precisa hoje ser alvo da sua dádiva intencional do perdão? Quem você precisa perdoar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos por um momento. Quem você precisa perdoar
e conceder o perdão hoje. Qual vai ser a sua opção? A amargura ou a maturidade? Deus, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos, grupo de pessoas que se decidiram a ser seguidores de Jesus. Que a gente aprenda, Senhor Deus, a pautar, a dirigir a nossa vida pelos valores do reino de Deus, pelos princípios da Tua palavra, conhecendo a verdade libertadora, pois se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ajude a cada um de nós a vencermos a incredulidade, a decepção, a superarmos esse embrutecimento e essa amargura. E derrama, Senhor Deus, uma porção dobrada do Teu Espírito nos nossos corações e nos ajude a tomarmos uma opção pela vida e pela maturidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que essa palavra seja orientadora a todos nós, possamos fazer uma revisão da nossa própria vida para vivermos e não nos arrependermos. Deus nos abençoe.